gostaria de conquistar novos clientes para poder aumentar o teu faturamento e ter mais tempo livre para poder você viver e fazer as coisas que você gosta, mas sente dificuldade porque acha que o mercado é que está difícil? Se eu te contar que, na verdade, existe uma técnica por trás que você pode praticar em seu negócio, porque eu pratico em meu negócio, conheço muita gente que pratica, eu transmiti isso em alguns alunos meus no curso que eu tenho e funciona. É uma técnica incrível que, se funciona para mim, funciona para muita gente, vai também funcionar para você. Então fica comigo até o finalzinho que você vai entender como é que funciona essa técnica e vai começar a praticar em teu próprio negócio, em teu próprio serviço. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa série Hora de Faturar. Aqui é onde eu ajudo ao empreendedor a chegar e a superar o seu faturamento ideal sem precisar enlouquecer, na maior tranquilidade possível. Meu nome é Santiago Gustavo e hoje vamos debater exatamente sobre esse tema aqui de como o cliente vê o seu produto. Vou te apresentar aqui qual é essa técnica e como é que é possível você fazer com que conquiste a confiança do teu cliente e aumente o teu faturamento. Fica comigo! Faturamento não é sorte, é método. O mercado realmente não está fácil para seu Zé Ninguém. Isso tenho que concordar com você, em gênero, grau e número. Mas você também tem que concordar que tem algumas pessoas que estão conseguindo ganhar dinheiro com isso. E pode ter certeza, isso não é uma questão de sorte, é uma questão de método. Método por quê? Porque algumas pessoas encontraram meios para poder fazer com que o seu cliente seja atraído. E é nisso aqui que a gente vai debater hoje. É justamente como é que a gente faz com que o cliente conheça realmente o teu produto ou o teu serviço. E por que eu falo isso? Vamos citar aqui alguns exemplos que com certeza você deve ter vivenciado ou você deve praticar isso no seu ambiente de trabalho lá, né? No seu próprio negócio. Vamos a um exemplo aqui de vendedor de carro, por exemplo. Quando eu vou comprar um carro e a gente entra na loja, a gente é logo abordado por um atendente. Aí o atendente nos para e faz, opa, pois não, né? Faz toda aquela cordialidade e pergunta qual o tipo de carro que você está procurando. Aí você diz, não, só estou querendo dar uma olhadinha. Normalmente a gente quer logo se livrar do danado vendedor, porque a gente quer dar uma olhadinha lá no salão. Ou alguns compradores já vão com o veículo na cabeça, né? Já sabe qual é o tipo de veículo. Ou outros estão realmente caminhando lá e querem ver o que é que tem de novidade, querem ficar mais à vontade. Mas o que é que acontece? Quando você para em um veículo lá e começa a observar o veículo, e ele começa a te perguntar, certo, mas como é que é o veículo que você está procurando? São 4 portas, 2 portas, ele é uma espécie de picape, ou um carro utilitário, grande, pequeno, tem mala ou não tem mala? Começa a te fazer algumas perguntas de características para você. E quando você diz, eu quero um carro que tenha mala, que tenha 4 portas lá e que seja um motor 2.0, aí ele te direciona para um. E quando chega para ele começa a dizer, olha, o motor aqui é 2.0, ele é flex, tem uma boa arrancada aqui, ele tem câmbio automático, tem um conforto, tem o airbag, e começa a te mostrar o quê? As características. E algumas pessoas olham para aquele veículo, se sentam, dá aquela famosa mexida, né? Pede para ligar. Mas essa técnica que ele está utilizando para oferecer esse veículo não está tocando no emocional do cliente. Isso também acontece quando você vai comprar uma roupa. Eu mesmo, quando eu ia comprar paletó lá quando eu trabalhava em banco, e eu ia comprar o paletó, eu entrava na loja, olhava aquela vitrine e o vendedor chegava assim, o que o senhor procura? Eu não estou procurando um paletó aqui que caiba em mim. Aí ele faz, esse aqui é um excelente paletó, ele tem um tecido maravilhoso aqui, ele é feito de fibras e tem a proteção disso, ele dura mais tempo, faz e começa também a jogar várias características. Inclusive eu tive também um frango crocante, foi muito interessante essa minha experiência daí de fast food. Agora imagina se eu utilizar essa mesma técnica que alguns vendedores usam, que alguns empreendedores usam, que é de só apresentar as características. Imagina você entrando lá para comer um frango crocante e eu vou lhe atendo e digo, olha, nosso frango crocante aqui, ele é marinado, passa 2 horas marinando num tempero especial que nós criamos e após a gente passar por esse processo de marinar, a gente coloca ele no processo que é o do procedimento operacional padrão para fritura para você. E como é que funciona esse procedimento? Aí começa a te explicar
todo o passo a passo de como é confeccionado, como é que é feito o frango crocante que vai chegar aqui na sua mesa. Já imaginou? Cara, isso daí não mexe com a emoção do cliente de forma alguma. E às vezes o empreendedor ele fica triste com o seu próprio negócio. Por quê? Porque está faltando emoção. Ele está triste, ele está se entregando às notícias da TV, que ficam falando que a economia está assim, está assado, assim vai. Começa a olhar para o teu concorrente. Eu conheço assim de empreendedor, que ele trabalha olhando para o concorrente. Olha, o que é que o cara está fazendo, que é do meu mesmo segmento. O que é que ele está fazendo? Aí começa a encontrar o quê? Ah, ele está passando dificuldade. Então se ele está passando dificuldade, eu também vou passar dificuldade. E se você encontra alguém do teu mercado, da mesma linha de processo do teu produto, ou da mesma linha de processo do teu serviço que você presta, e essa pessoa está começando a ter sucesso na carreira, a crise está aí, você está observando todo mundo, está todo mundo se prejudicando, mas esse cara está crescendo cada vez mais. O que é que você faz? Ah, isso é sorte dele. Não, ele teve sorte. Ah, ele tem um costa larga, ele tem um político, ele tem dinheiro, ele tem parente rico. Não, cara. Muitas vezes essas pessoas conseguem ter sucesso porque eles encontram um outro tipo de argumentação para que faça com que o cliente dele tenha uma determinada confiança no produto que ele vai vender, ou no produto ou no serviço. Isso funciona para ambos. Essa técnica aqui que eu vou te apresentar é muito interessante, você tem que tomar nota disso, cara. Você não vai se abestalhar não, não vai se abestalhar não. Pega um pedaço de papel agora aí, tu vai tomar nota agora e vai fazer isso com o teu produto. Já imaginou também uma pessoa, por exemplo, eu abri um mercadinho, aí vou vender laticínio, tô vendendo queijo. Ah, esse queijo aqui é da vaca tal, que tem isso, ele tem baixo teor de sal, tem tal. Isso também não vende. Você tem que pensar em alguma coisa, gente. Anota aí. Você tem que pensar em alguma coisa que gere um up no emocional do teu cliente. Fazer com que ele, ao ponto dele olhar para o teu produto, olhar para o teu serviço e diga... Não sei se pode... Não vou nem falar palavrão, porque senão o próprio YouTube mesmo ele corta. Mas ele abre a boca e faz PQP. Que produto arretado. Que produto maravilhoso. Que produto bacana. Se for lá no Rio de Janeiro é Caracas. Que produto. É isso que você tem que fazer com que ele exponha a emoção dele. Só que para ele poder expor a emoção dele, você tem que entender que precisa de uma técnica para poder estimular a mente dele, para que ele sinta confiança em você. Eu normalmente lá no curso, inclusive, e tem até uns vídeos aqui que eu falo, só que lá no curso eu consigo detalhar um pouco mais sobre isso, que na comunicação efetiva de qualquer ser humano, são 3 etapas. A primeira etapa é você ouvir o cliente. Para quê? Para poder construir essa técnica que eu vou te apresentar. O segundo, depois que você vai ouvir, você vai procurar o quê? Buscar a empatia. Verificar se o teu produto em que está próximo da empatia, próximo do que o teu cliente realmente deseja. E o terceiro é o quê? É apresentar uma solução. Porque quando você conquista a empatia, você tem a solução para apresentar para ele. Já se imaginou? Vamos lá para um outro exemplo aqui. O quanto isso aqui é importante. Vamos falar de relacionamento, de casal, tá certo? Você homem ou você mulher, você vai para um local, o rapaz vai, se apaixona pela menina lá, amor à primeira vista, né? Tá naquela festa. Já imaginou se ele chega para a pessoa e faz: olha, me apaixonei por você e eu queria sair agora com você. Vem cá, porque eu preciso dar um beijo na sua boca para poder sentir primeiro como é que é você. Se você ronca muito, se você não ronca. E faz essa pesquisa todinha de característica. Me diz o seguinte: esse rapaz vai ter sucesso com o relacionamento que ele tá querendo ter? Seja bem sincero, não vai. A mulher logo vai ficar assustada, vai chamar logo esse cara de tarado, vai meter a mão na cara dele. Mas o que é feito? Existe toda uma estratégia de paquera, né? Você tem que dar olhar, apesar que hoje é muito mais rápido do que antigamente. Mas existe toda aquela troca de olhar para poder funcionar. Após aquela troca de olhar, tem aquela determinada conversa. E se você realmente se apaixonar por essa pessoa daí, o que é que acontece? Você não vai querer apostar todas as suas fichas de uma vez só. Você vai começar a se apresentar para que ela te conheça. Posteriormente, você vai chamar ela para jantar. Depois de chamar para jantar, e só Deus sabe, e vocês dois, o que é que vocês vão fazer? Mas existe todo um processo de encantamento, para que a pessoa sinta confiança de você mesmo e diga assim: esse é o cara, ou então essa é a mulher. E aí sim ele vai apostar todas as fichas dele. Por quê? Porque a pessoa soube conquistar a confiança.
Do mesmo jeito é o teu negócio, é o teu empreendimento. Algumas empresas começam a cair porque abri a empresa agora, bombou, vendi pra caramba, depois as vendas começaram a cair. Isso é normal, isso acontece, mas o que é que o empreendedor tem que fazer? Ele tem que saber que na hora do momento de declínio do seu produto, que é o ciclo de produto, ou então o ciclo do seu próprio comércio, quando está tendo declínio, ele tem que criar alguma coisa para fazer um up. Só que para ele poder abordar o cliente e apresentar o seu serviço, existe um grande diferencial. E aí faz com que o empreendedor, ou ele vai fracassar e o outro vai ter sucesso. E agora você pode estar querendo se perguntar, sim, Sankel, mas finalmente, como é que essa técnica, o que é que eu faço aqui para que o produto seja mais bem aceito pelo meu cliente e que eu consiga conquistar mais novos clientes, que eu consiga até mesmo fazer uma boa propaganda, fazer uma boa divulgação para conquistar mais novos clientes e aumentar o meu faturamento. Então toma nota aí, tá certo? O primeiro passo que você vai ter que fazer é isso aqui, olha. Destaque, deixa eu botar aqui no quadro para mim também. Destaque de 2 a 3 pontos importantes e explore nas vendas. Por que eu digo isso daí? Porque quando você começa a destacar de 2 a 3 pontos importantes sobre um determinado produto, pronto, eu vou vender essa caneta aqui, esse grafite. Eu tenho que destacar aqui 3 pontos importantes para eu poder explorar na minha argumentação e em toda a propaganda que eu for fazer para vender este grafite. Eu não vou simplesmente chegar para a pessoa e dizer assim, olha, esse grafite ele é excelente, ele é 0.5, ele tem uma borracha aqui no cantinho que não permite que sua mão escorregue quando você está escrevendo, e tem um botãozinho aqui que você vai apertando e o grafite vai saindo, tem uma escrita muito boa aqui e você vai ficar muito satisfeito porque também você jamais vai perder ele, porque você vai enganchar na sua camisa. O que é que eu acabei de fazer agora? Só apresentei as características. E é esse o mal do empreendedor de hoje. Normalmente os empreendedores eles começam a se preocupar mais com as características. E não é desse jeito, porque só as características em si, ela não vendem. As características, normalmente, para tirar uma determinada dúvida, quando você começa a encantar a pessoa. Mas o seu relacionamento em si já iniciou com o seu cliente. Você tem que buscar a empatia. E ninguém busca a empatia apresentando as características. Você já viu um relacionamento começar, a pessoa tirando um pedaço de papel e dizer aqui, olha, aqui é meu currículo, dá uma analisada aí em que eu sou formado, em que eu trabalhei, quais foram os resultados que eu obtive. Você já viu algum relacionamento começar desse jeito? Também não vai funcionar. Por exemplo, tem até um comercial de TV aí de uma empresa de sanduíche. Normalmente as empresas de sanduíche elas pecam nisso daí, porque elas mostram muito a característica, né? Elas mostravam, a outras já estão mudando já a técnica de abordagem. Porque elas começam, o pão é desse jeito que ela possui isso aqui, a carne é selecionada com relação a isso, o queijo é assim, assim, assado, onde tem essas verduras são selecionadas organicamente. Isso é o quê? Características. As pessoas não compram características. Aí veio o concorrente e mostrou o quê? Uma pessoa querendo decidir sobre o sabor. Onde pegava o hambúrguer e fazia esse ou esse, dava uma mordida e mostrava aquele prazer na boca. Aquele prazer de estar comendo, achando uma delícia. Botou até um deficiente visual lá, que ele pegou o sanduíche e ele sentiu o sabor para mostrar que não é o que ele está vendo, e sim o que ele está sentindo. Isso aí é aprender a destacar de 2 a 3 pontos importantes para poder explorar na venda. Esse sanduíche deve ter explorado o quê? O grande sabor de grelhado. Foi isso, a propaganda dele era essa. O nosso maior sabor do grelhado. Por quê? Porque isso aí tá... quando fala assim, sabor de grelhado, você sente até o sabor, você sente até o cheiro. Por quê? Porque a mente humana, ela começa a trabalhar para você. Porque o que vai fazer, o que faz realmente com que o cliente seja impulsionado a comprar o teu produto, vai ser o subconsciente dele. O subconsciente vai exatamente sentir a confiança da mensagem que você passou. E a mensagem que você passar, se você souber realmente destacar de 2 a 3 pontos e apresentar quando for fazer uma propaganda do teu produto, quando for oferecer o teu produto ou o teu serviço, você vai ver que os olhos do cliente vai começar a brilhar. Ele vai ter uma empatia, ele não vai querer desgrudar mais da sua empresa. Mas o que é que acontece? Algumas pessoas dizem, então pronto, eu vou destacar apenas de 2 a 3 pontos importantes aqui e vou começar a explorar na venda. Aí, isso aconteceu, foi no curso lá, que eu bato um pouco nessa tecla daí com um pouco mais de detalhe, porque aqui não tem como bater tanto detalhe aqui, porque aqui tem que ser uma conversa muito rápida com você.
né? Mas você pode já começar a praticar isso daí. E o que acontece? Algumas pessoas começam a fazer isso daí e começam a se perguntar, caramba, mas eu fiz destaques, dois pontos importantes, ou então 3 pontos importantes, comecei a trabalhar, mas não veio o resultado. E como eu sei que estou no caminho certo, Sanquiel, para escolher destacar esses 2 pontos aqui, ou 3 pontos desse meu produto ou do meu serviço, vou te mostrar aí, vou te mostrar esse caminho como um GPS. Segue isso daí que você vai ver o resultado que você vai ter. A primeira coisa que você tem que fazer é começar com a rota emocional. Se você quer encontrar realmente, você tem que saber como é que eu faço essa rota emocional. E a primeira coisa que você vai ter que fazer na rota emocional daqui é identificar se eles batem com esses 4 pontos aqui que eu vou te apresentar. Esses 4 pontos aqui são importantíssimos, que você vai começar a dar uma nota. Poxa, esse momento aqui, esse ponto que eu identifiquei do meu produto, ou este ponto que eu identifiquei do meu serviço, ele está dentro desses 4 parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é identificar o seguinte: quais são as vantagens dele? Está dentro das vantagens, ele está apresentando aquela vantagem sonhadora que o cara diz, poxa, eu fui encantado, puta que pariu, o produto é muito bom. Qual é a vantagem? Esquece as características, busca as vantagens. Por exemplo, a venda do frango crocante. Qual é a vantagem? Olha, ele é mega crocante e o sabor é inesquecível. Tem vantagem ou não tem? E com isso daí, eu transformei essa frase daí no slogan da empresa. Transformei no slogan da empresa e tudo que era material eu explorava, batia pesado nisso daí. Justamente por quê? Porque isso daí eu fui identificando no dia a dia junto ao meu cliente. Da mesma forma você tem que fazer. Então a primeira coisa é verificar isso daí. Quais são as vantagens, né? Qual é o destino em si? Qual é a solução que eu estou apresentando ali? Começa a colocar isso na cabeça. Ah, vai vender o carro? Pronto, qual é a vantagem? Vai vender um determinado produto, vai vender o queijo, quais são as vantagens daquele produto que você está vendendo? Quais são as vantagens do teu serviço? Começa a pensar nisso daí. A segunda parte ali, você vai identificar o quê? Encontrei a vantagem, encontrei. Mas essa vantagem, ela está simples ou ela é muito extensa, né? Onde tem jargões ali que só alguém da sua área que entende. Isso aí, algumas empresas acabam cometendo esse erro. Colocam jargões ali demais que fica difícil de um consumidor comum, um consumidor qualquer, ele venha comprar o teu produto porque é um conhecimento muito técnico. Você não foi claro, você não foi objetivo ali com ele. Que inclusive o terceiro ponto é saber se essa mensagem aí, esse ponto que você destacou, se ele é claro e objetivo. Está claro na cabeça da pessoa? Está direto e objetivo? E o quarto, que é um mega importante, identifica se o que você encontrou, o ponto importante que você destacou, se ele é atrativo. Se ele não for atrativo, se ele não tiver dentro desses 4 parâmetros aqui, você começa a dar uma nota nele. Caramba, olha, eu fiz isso aqui, mas eu dei notas baixas aqui. Né? A vantagem é excelente, tentei simplificar o máximo possível, mas não está tão claro. Ou então, tem as vantagens deles, está muito simples, está claro, mas não está tão atrativo. É disso que você tem que começar a trabalhar. Por exemplo, como eu citei aqui o exemplo do grafite, né? Eu estava falando só das características. Como é que eu posso fazer aqui? Vamos trabalhar junto comigo agora? Vamos lá, vou até me ajeitar aqui na cadeira. Como é que a gente pode trabalhar aqui? As vantagens dele. Aí eu vou levantar aqui as vantagens desse grafite daqui, a escrita dele. Ele é confortável na minha mão. Não dói o meu dedo quando eu estou escrevendo e eu gosto de escrever bastante. Olha aí. Então são essas vantagens. Então vou ter que transformar isso daí em algo mais simples. Porque você viu que ficou muito extenso, né? Ficou muito grande. Então vamos lá. Eu levantei um ponto que foi justamente o que? A escrita dele é suave, né? E é confortável. Olha, 2 pontos. A escrita é suave e o segundo ponto era justamente o quê? Que ele é macio, ele é agradável, ele não dói nos dedos. Então simples. Tá simples essa minha mensagem? Então pronto, este grafite daqui, ele tem uma ótima escrita e não dói no seu dedo. Pode ser, não tá simples? Agora tá claro essa mensagem? E é atrativo? Sim, pode ser, ou nem tanto. Porque tem alguns clientes que ele não dói o dedo, mas ele quer uma boa escrita ali e que não fique suando na mão. Isso aí você vai mudando, vai se adaptando ao seu público. Por exemplo, um outro exemplo aqui muito interessante é o curso que eu tenho. Se você já entrou em alguma página minha aí, você vai ver, vai encontrar justamente isso aqui, a vantagem simples, claro e atrativo na mensagem que eu quero transmitir. Que algumas empresas ainda chamam até de missão da empresa.
Deixa eu citar o exemplo aqui do curso, por exemplo, que é o curso chamado Método Hora de Faturar. Esse curso Método Hora de Faturar, eu identifiquei 3 pontos. E nesses 3 pontos eu procuro explorar o máximo possível em todo o material de campanha que eu tenho. Não só no material de campanha, como também no site, em entrevista, em vários lugares eu procuro explorar isso aqui. Por quê? Porque eu encontrei as dores e encontrei também as aspirações do meu cliente. E quando eu encontro as dores e as aspirações, eu procuro identificar em que o meu produto pode se adaptar ao meu público. E em que ponto eu cheguei. Quais foram os 3 pontos que eu destaquei? O primeiro ponto que eu destaquei foi faturar sem enlouquecer. Normalmente meus clientes, quando eu encontro eles estão loucos. Eles estão querendo fechar a empresa, outros querem demitir os seus funcionários, outros querem demitir, se afastar da família, se afastar do filho, se afastar da esposa. Vejo aqueles caça-céu, aquele caos, aquele verdadeiro caos. E eles gostariam muito de conseguir faturar sem enlouquecer. Tem empresas também pequenas, como de empresas de açaí, empresas de sanduíche, que eles entram em contato, que são alunos meus até, e eles ficavam no início, aperreados. Meu Deus do céu, eu tô aqui quase enlouquecendo, todo dia eu tenho que sair para matar um leão. Meu Deus do céu, sair para matar um leão, não faço um negócio desse não. Então, quando eles começavam a entender como é que funciona essa técnica aqui, esse método aqui, que é o Hora de Faturar, eles começavam a ficar mais tranquilos. Porque eles sabiam que tinha todo um passo a passo. Só que eu fiquei somente nesse ponto aqui para poder destacar e bombar por aí. Não, eu encontrei um segundo ponto, que é chegar e superar seu faturamento ideal. Eu identifiquei que muitos deles tinham na cabeça o que era faturamento ideal, que é o que eles buscavam todos os dias. E eu começava a trabalhar com cada um deles. Como é que ele faz para chegar, como é que ele consegue superar e como é que ele faz com que esse faturamento se torne uma constante em crescimento. Então, com isso daí, ele ficou mais relaxado ainda. Então foi um outro ponto forte e eu comecei a trabalhar este ponto forte em todas as minhas campanhas. E o terceiro e principal, eu considero, porque é o sonho e o objetivo de todo empreendedor, é esse aqui: ter tempo para curtir a vida. Quantos empreendedores trabalham de domingo a domingo e não tem um dia para curtir a própria vida, curtir o crescimento do seu filho? É sair de casa para abrir o seu próprio negócio e o filho está dormindo. Quando chega em casa, o filho está dormindo. Não tem tempo para bater uma bola, não tem tempo para assistir um Netflix, para dar uma relaxada. Quer dizer o quê? Isso é uma vida de caos. Todas elas são interligadas. Você está vendo aí que todas elas são interligadas? Então eu trabalho em cima dessa campanha. Então chegou a hora, chegou o seu momento de começar a fazer o seu. Agora, uma pergunta que você deve estar: ah, Sanquiel, mas para você deve ter sido muito fácil de você chegar nesses 3 pontos. Não, gente. Primeiro, o que você tem que fazer é o seguinte: começa. Eu mudei várias vezes aqui até encontrar realmente o ponto que faz com que se torne cada vez mais atrativo. Que ele apresente essas vantagens. Que ele seja simples, que ele seja claro. Porque, principalmente aqui no claro. Porque eu tenho alguns jargões da minha área que eu acabo pecando em falar em alguns jargões. Quando eu tinha uma propaganda até minha que eu fazia: olha, vamos melhorar e encontrar um KPI para sua empresa. Eu falei: pô, que danado é KPI? Olha, vamos trabalhar o benchmark. Pronto, teve um vídeo anterior aí que eu falei sobre benchmark. E o cara fica: pô, benchmark? Sim, mas que é isso? Sim, mas a gente vai começar com benchmark, passar pelo técnico do óbvio, para poder chegar na técnica da mente aberta. E a pessoa ficava... Inclusive, quem quiser saber o que é isso daí, tem um vídeo anterior que eu explico tudo isso daí. Então faz o seguinte: começa agora a praticar. Você vai pegar o teu produto. Ah, é queijo que eu vendo? Ok. Então, qual é a vantagem que eu posso oferecer aqui deste meu produto que o cliente vai ficar maluco? Que o cliente vai olhar assim, quando eu apresentar aquela vantagem, quando apresentar aquele ponto fortíssimo aqui desse produto, ele vai dizer: puta que pariu, eu não quero deixar mais esse cliente. Eu quero comprar esse queijo constantemente. Isso eu estou citando um exemplo do queijo, tá certo? Aí você vai pegar lá assim e vai botar qual é a vantagem. É o sabor dele, né? O ponto que eu estou destacando, se ele é simples, se ele é claro e se ele principalmente é atrativo. Não estou dizendo que é atrativo só para você não, porque às vezes você se abestalha, né, e fica olhando assim: ai meu Deus do céu, isso aqui é muito atrativo, o cliente não está entendendo. Isso acontece também com quem vende informática, né, quem vende análise de sistema ou vende programação. Porque tem um linguajar: ah, mas tem que fazer um projeto, que o projeto tem que fazer. Sim,
Isso é parte técnica, te vira. Eu quero saber o seguinte, eu preciso que ele tenha começo, meio e fim. E quero comprar esse programa devido a isso. Aí quando a pessoa vai apresentar o programa, olha, ele faz isso, que ele pega seus dados, papapá. Não, cara. Qual é o resultado que isso aqui vai dar? Prestação de serviço, contador. O contador vai querer vender o seu serviço, vai barganhar ali, porque normalmente quando vai apresentar o seu serviço, o cliente já deve ter visto com outro contador e assim fica fazendo aquela pesquisa de leilão algumas vezes. Por quê? Porque as pessoas só querem apresentar as características. Não quer apresentar o ponto forte, o ponto que seja importante, o ponto que faça com que o cliente se apaixone, né? Que encante o cliente. Aí não trabalha isso aqui. Então, vai sair hoje para visitar um cliente, faz o seguinte, verifica-se nos teus argumentos, identifica 3 pontos importantes e verifica se cada ponto desse importante está dentro desse parâmetro aqui. Se ele tem vantagem, e a vantagem é simples, é clara e atrativa. Simples assim. Você vai errar no começo? Vai, isso é normal, isso é muito normal. Mas com o passar do tempo, você vai aprimorando da mesma forma que eu aprimorei. Então, essa dica aqui que eu vou deixar com você é: feito é melhor que perfeito. Você já deve ter ouvido falar isso daí. Se não ouviu, eu repito para você. Feito é melhor que perfeito. Não espere o amanhã para ficar tudo perfeitinho. Quando eu encontrar os 2 pontos importantes aqui, eu é que vou começar a destacar e vou começar a divulgar. Não, cara. Você bota agora na tua cabeça. São 10 minutinhos, 10 minutinhos. Dá uma paradinha aí, pega um pedaço de papel e começa. Tá, isso aqui agora. Pronto, escrevi uma determinada frase aqui. Isso aqui está simples. Isso aqui tem vantagem, né? Isso aqui está claro. É atrativo. Então vou começar a divulgar. Aí começa a trabalhar. Pá. Você vai vendo que algumas pessoas vai dar atenção, outras pessoas não vão. Aí você vai começar, poxa, então está muito extenso. Eu tenho que começar a diminuir. O próprio cliente ele vai começar a te dar essa resposta. Eu cheguei nesse denominador comum aqui, desses 3 pontos aqui, com vocês que ficam passando mensagem para mim através do WhatsApp. Vocês que ficam passando mensagem para mim nesse nosso canal especial que nós temos aqui, que é o canal exclusivo, tá aqui abaixo, o canal exclusivo do Telegram, onde ali eu exponho materiais, tem podcast, tem várias coisas, informações em primeira mão. Quer realmente aumentar o teu faturamento? Quer fazer a diferença? Bota isso na cabeça, feito é melhor que perfeito. Começa a agir. Sabe por quê? Porque faturamento não é sorte, faturamento é uma questão de método. Então vem comigo e até a próxima aula. Sucesso! Tchau, tchau!